Então, para você que está aqui a primeira vez, eu sou a Sol, seja bem-vindo. Eu espero que você fique até o final. Se você gostar, curte, compartilhe, se inscreve no canal, deixa um emoji, um comentário, que isso me ajuda muito e ajuda o canal a crescer e deixa eu bem motivada a estar trazendo novos vídeos, tá bom? Então, como eu já falei desse livro, no final do livro eu vou falar desse brinde aqui que a Josefine ela dá, né? Traz esse livro aqui. Quando eu comprei, ele já veio com o tarô e veio com esse brinde aqui. É maravilhoso. É uma forma de jogar que a maioria dos tarólogos eles utilizam nos seus atendimentos, tá bom? Então, no finalzinho, eu vou mostrar esse brinde. E no vídeo passado, gente, que eu já postei, né, o vídeo, de quanto tempo precisa até poder fazer leituras. É muito importante você saber que tempo que é esse. Assiste o vídeo, tá? Para você ficar por dentro, para você entender o porquê que não pode simplesmente comprar um livro, folhear ele, colocar as cartas e começar a ler de qualquer forma. Aprende da forma correta, tá bom? Então, no vídeo anterior eu falei de quanto tempo precisa para fazer as leituras das cartas do tarô, né? Que pode fazer as leituras. Nesse vídeo eu trago para você falando sobre quando se lê as cartas do tarô, é porque está no seu destino ou livre-arbítrio? O que você acha, hein? Deixa aí nos comentários para mim, tá? Porém, eu vou dar uma lida e vou explicando, tá, gente? Eu sempre vou lendo aqui o que Josefine traz no livro e aí eu vou dando dicas durante a leitura, tá? Então, se você não tem o livro, tem vontade de comprar o livro, compra o livro, começa a assistir desde o meu primeiro vídeo, onde eu vou falando cada passo a passo aqui que ela vai mostrando, tá? O que eu levei meses para aprender sozinha, você pode levar dias para você aprender. É maravilhoso, tá? Então, no vídeo de hoje, é destino ou livre-arbítrio quando se faz uma leitura? O que isso representa? Está no seu destino, você tem que cumprir? Ou você tem o livre-arbítrio para escolher, analisar, pensar no que você vai fazer? Tomar as suas próprias decisões. Vamos lá? Então, aqui, ela inicia assim essa parte. Um homem prevenido vale por dois. O tarô dá excelente orientação, mas não é seu mestre. Já respondeu. Então, não quer dizer que se alguém faz uma leitura para você, você simplesmente vai lá e faz. Não, você precisa pensar, você precisa analisar, você vai sentir se realmente aquilo ali tá forte em você, porque quando é feita uma leitura de tarô bem feita, porque o tarô não mente nunca, ele pode ter alguém que faça uma interpretação errada da história, tá? Falar o que tá ali, a pessoa não ter noção do que ela tá falando. Mais para frente um pouquinho eu vou explicar aqui, que a Josefine explica isso, tá? Então, ele não é seu mestre, ele é um guia, ele é um orientador, gente. Não é uma lei que você tem que seguir. Porém, ele desperta no ser humano uma consciência que está guardada, que a pessoa às vezes não está prestando atenção. E aí vem aquela lâmpadazinha, sabe? Tem até nas histórias em quadrinhos que vem aquela lâmpadazinha que a ideia fala, eu tive uma ideia, nossa, agora eu tive uma clareza de ideia. É isso. Então, como Josefine fala aqui, a ferramenta mais poderosa com que as pessoas contam é a força dos pensamentos, que podem levá-las a um nível bastante fluente ou destruí-las.
E é verdade, é o pensar, é uma ferramenta muito poderosa. Ela tanto pode criar, manifestar coisas boas, como pode destruir uma pessoa se o mental dela não tiver legal. Se a pessoa não tiver noção de alguma situação, tá? Então aqui, ó, depende de suas atitudes e de suas crenças. Por mais que você receba uma orientação legal, uma orientação do tarô, de qualquer pessoa que chega, olha, o melhor caminho são esses que você tem aqui. Se você escolhe ao contrário, o que, que vai acontecer? Você tem uma atitude que não vai te trazer bons frutos, pode destruir. E você também pode plantar uma sementinha dessa, onde você não sabe se o consulente que está te consultando, se ele vai ter atitudes positivas ou negativas. Então, continuando, né? Ela fala aqui, ó, nunca subestime o poder da crença, porque não é só saber o que quer fazer, é acreditar. É acreditar, colocar isso na mente, na cabeça, não raciocinar, não pensar direito e acreditar que é o certo. Mas é importante questionar, tudo é importante o questionamento, até mesmo para a gente mesmo. Eu devo ir? Por que eu devo fazer? É certo? Para onde vai me levar? Quem está envolvido na situação? A gente tem que estar ter essa clareza em tudo, tá? Então, continuando aqui, ela fala: muita gente consulta o tarô quando se vê diante de decisões ou situações difíceis, e é verdade. Não existe uma pessoa que vai fazer uma consulta de cartas do tarô, do baralho cigano, ou qualquer outro tipo de trabalho energético que não esteja desesperado, ou com alguma dificuldade, ou precisando tomar uma decisão. A pessoa vai buscar uma resposta, tá? Então, as cartas, elas podem... Então, o que acontece? As pessoas podem ficar confusas com eventos de suas vidas ou acharem que perderam o rumo e não conseguem mais enxergar com clareza. Tá vendo o que eu falei no início aqui? Muitas vezes nós temos a resposta, mas nós não conseguimos enxergar. Precisa de uma luz para dar um insight, uma vibe, sabe, aquele momento que você desperta. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar uma leitura porque ela está com alguma dificuldade, ou de entender, ou de seguir um caminho, e as cartas, elas dão direcionamento, tá? Então, aqui, ó, imagine como uma pessoa nesse estado mental estará sugestionável. O que quer dizer? Que uma pessoa que ela não está bem, ela está com preocupação, ela não sabe que caminho seguir, ela está sugestionável, quer dizer, o que o tarólogo ou o cartomante falar para essa pessoa, nem todo mundo vai parar para pensar e raciocinar sobre a resposta, simplesmente vai lá e faz. Simplesmente saiu na leitura, a taróloga falou para mim fazer isso, eu vou fazer. Mas cada um sabe e deve saber o melhor caminho a seguir, tá? Assim, quando começar a fazer a leitura para outros, use a sensibilidade, pois suas palavras terão mais peso do que você imagina. Então, o que ela quer dizer aqui? Que quando a gente se torna um tarólogo, uma taróloga, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Por isso que é importante ter bases sólidas, boas bases, ter entendimento para fazer uma leitura fantástica para quem você for atender, até mesmo para você. Porque a palavra tem peso. Tem peso quando um tarólogo, uma taróloga fala: está acontecendo isso, você tem que fazer isso, cuidado. A pessoa tem que falar para você, e se caso você quiser se tornar um profissional, você tem que deixar que a pessoa decida os caminhos que ela tem que escolher os caminhos, porque o tarô ele mostra dois caminhos, dois lados, tá? Então,
Quando a gente vai fazer uma leitura, a gente tem que ter essa sensibilidade, ver a energia que a pessoa chegou, qual é o desespero dessa pessoa, qual é o foco dela, qual fica esperando que atitude que ela tem que tomar. Isso é muito perigoso, porque se você dá uma informação e essa pessoa não souber, não entender ou usar de forma negativa, ela vai te mandar a vibração negativa. Então, a palavra de um tarólogo ou de um cartomante tem peso, sim. A pessoa vai lá desesperada para ter uma resposta e ela vai pegar aquela resposta que ela obteve lá e já vai colocar em prática. Muita gente nem para pensar. Não, nem para. Não para. Vai lá e faz. Tá? Por isso que a palavra tem peso. Então, nós usamos a sensibilidade para saber sentir a vibração do consulente que vem em busca de uma resposta, tá? Continuando, como fala aqui, né? Ter a sensibilidade, por suas palavras terão peso, terão mais peso do que você imagina. Tem que tomar muito cuidado. Seu papel, através daquilo que você vê, é ajudar a compreender aquilo que acontece à volta das pessoas e ajudá-las a entender as questões, tá? Você proporciona orientação e com isso elas podem tomar decisões seguras e proceder com mais confiança. Como eu já expliquei, quando eu faço a leitura do tarô terapêutico, porque eu utilizo a terapia junto com o tarô. Como eu falei no vídeo anterior, quando alguém me procura para fazer uma leitura, primeiro que eu não pergunto o que ela quer saber de início. Depois de deitar as cartas e fazer toda a leitura, eu vou perguntar: tem mais alguma dúvida? Se a pessoa falar que sim ou que quer saber de uma questão, então eu vou continuando ali, eu vou conversando, eu vou explicar tudo que eu puder explicar, eu vou deixar bem esclarecido. Onde a pessoa vai saber realmente a decisão que ela vai tomar, tá? Então, essa decisão vai trazer segurança, ela vai tomar decisões com segurança. Então, o que acontece? Quando você tira cartas para alguém, está, de certo modo, observando a vida das pessoas através de uma janela. É como se você estivesse ali, ó. Sabe aquela bonequinha que fica na janela assim, ó? Aquelas pessoas que ficam na rua observando a vida dos outros? Sempre tem. Toda rua tem uma pessoa que ela tá tomando conta. Parece aquela câmera que ela vê tudo, ela sabe tudo. Então, gente, por isso que é importante, numa leitura de tarô, você tá vendo ali, momentaneamente, a situação que a pessoa está passando, ou ela vai passar. Por isso chama-se uma previsão, tá? E são acontecimentos que estão para acontecer, que pode ser no momento que a pessoa chega, como pode ser em dias ou até meses. Meses são orientação sobre situações, eventos, pessoas que estão chegando, pessoas que possivelmente podem sair da vida da pessoa, relacionamento, trabalho, investimento. Tem várias coisas que nós podemos ver para quem estamos fazendo a leitura. Por isso que é importante concentração. É importante você estar bem antes de fazer uma leitura. É estar tranquilo, a mente tem que estar bem, para a intuição funcionar tranquila. Por exemplo, não dá para beber e fazer jogo, porque a intuição não é a mesma. Eu nem faço, nem bebo nada, bebo um chá, bebo água. Por isso você tem que estar 100% ali no momento de fazer uma leitura, gente. É muito importante. Não dá para fazer uma leitura toda hora parando, dançando, cantando. Não dá. Para mim,
eu levo muito a sério porque eu estou lidando com a energia de outra pessoa. Então eu não posso perder o foco, eu tenho que estar focada ali no que eu estou fazendo, tá? Então aqui, ó, a leitura vai refletir o que pode acontecer se os clientes prosseguirem no caminho atual, dependendo até certo ponto de como os eventos estão se movendo. Viu o que eu acabei de falar? A gente não sabe o que a pessoa está passando. E todo evento depende da atitude que a pessoa vai tomar. Se sai um caminho para seguir, sai outro caminho ali, a pessoa não vai seguir nenhum, ela vai continuar na mesmice. Ou a própria vida vai trazer situações novas para essa pessoa, tá? Então, o problema é que se você planta um pensamento negativo, ele ficará grudado na mente do cliente e instalará-se-á no seu subconsciente. Por isso o problema de falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que sempre falar, você tem 2 caminhos, esse e esse para você seguir. Ah, mas o que eu vou encontrar? Tá, vamos ver, tira mais umas cartas e fala, ó, nesse caminho tá mostrando tal situação, neste caminho saiu tal situação, para que a pessoa escolha o caminho que ela quer seguir. Porque a pessoa vai saber, ela vai sentir dentro dela. É a mesma coisa eu falar assim, não pense no elefante. A pessoa automaticamente já pensou no elefante. Então, as pessoas já enfrentam desafios suficientes ao lutar contra seus próprios padrões de pensamento. Boa parte daquilo que você vê vai acontecer tal como foi mostrado. E é verdade, tá? Pois as pessoas sentem muita dificuldade para controlar a sua mente. Seus pensamentos e suas atitudes levaram-nas à sua posição atual. O que isso quer dizer? Que os pensamentos que a pessoa já vem fluindo e as atitudes dela que levou ela para a situação atual que ela está passando. Então, o problema que ela está passando já foi atitudes e pensamentos errôneos que ela teve, não pensou direito, teve atitudes antes de pensar, que levou ela para essa situação onde ela não consegue ver uma saída. Dito isto, tem alguns clientes que superam com sucesso situações difíceis seguindo a orientação das cartas e evitando um resultado que não desejaram. Então é útil sempre lembrar do seguinte: um homem e uma mulher prevenidos valem por 2. A ação molda o destino. A ação, atitudes, ações que tomamos é que moldam o nosso destino. E não a leitura de tarô. Você pode utilizar para ter uma orientação. Mas se também não fizer nada, não vai mudar nada, não vai melhorar em nada, não vai andar, não vai fluir, não vai girar, não vai rodar, não vai acontecer. O que muda são as atitudes, a tomada de atitudes, ter ações. Ah, eu vou fazer assim, então alguma mudança vai vir, tá? Terceiro lembrete aqui, que é importante, você é o mestre e não o escravo. Que legal, né? Então, gente, isso quer dizer o quê? Que se você está numa situação difícil, lembrando aqui dessas 3 dicas maravilhosas. Se você está numa situação difícil, mas se você faz uma leitura com um tarólogo, né, um profissional, você vai despertar uma consciência em você, você vai estar preparado, por isso fala prevenido, visão. Você vai estar prevenido. Um homem ou mulher prevenidos valem por 2, porque não vai te pegar de surpresa. O tarô, ele tem essa função dessa orientação, então você já começa a ficar ligado naquelas situações que está começando a aflorar em você,
que você está passando, você vai saber como tomar uma atitude. Então é livre-arbítrio. É a sua escolha, não é um destino que você tem que cumprir. Você tem que cumprir de acordo com a sua consciência, as suas ações, as suas atitudes. Sempre lembrando que se você está numa situação difícil, foi por causa de decisões mal sucedidas que você teve na sua vida, que você tomou naquele momento passado, tá? Como fala aqui, a ação molda o destino. Então, toda ação tem uma reação. E por último aqui, você é o mestre e não o escravo. Por que você é o seu mestre? Porque você tem um pensar. Você tem que pensar, raciocinar. Lembra que o pensamento é poderoso? Porém, ele pode tanto, né, elevar para um nível legal, pode destruir, tá? Então, se previna. Foque no seu destino, observe as suas ações, seu comportamento. Ações são comportamentos, tá? Tenha uma consciência de luz, porque a leitura do tarô, ela pode até mostrar o que está no seu destino, mas quem escolhe as ações e o caminho que quer seguir é você, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Continuando sobre o livro, tá? Tarô, claro e simples, ó. Obrigada a você que ficou aqui até o final. Gente, lembrando que o passo a passo é para que você entenda tudo o que acontece quando se torna um excelente profissional, tá? Então, se você tem interesse de ser um excelente profissional, continua assistindo meus vídeos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então, muito obrigada por me acompanhar até agora. Muito obrigada por acreditar. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa um emoji, um comentário, uma dúvida que você tem em relação ao tarô, que eu trago vídeos aqui para tirar sua dúvida e dúvida de outras pessoas que também pode ser a mesma dúvida, tá? Muito obrigada por me acompanhar até agora. Beijos de luz da sol e até a próxima leitura do tarô, claro e simples.